estado gasoso apresenta-se em diversas situações do nosso dia a dia, como nos airbags de carros, na atmosfera e entre outras situações. O comportamento físico de um gás depende do seu volume, pressão e temperatura e o número de molos dessa substância. A pressão de um gás é conceituada pela quantidade de colisões do gás nas paredes do recipiente em que se encontra. Outra variável é o volume, onde o gás ocupa todo o volume no recipiente em que ele está inserido. Também tem a temperatura, que é dada em kelvins, que 1 grau Celsius corresponde a 273,15 kelvins. O físico inglês Robert Boyle realizou experimentos sobre a pressão e o volume de um gás sendo mantidos em temperaturas constantes. Após a sua observação, ele percebeu que isso se repetia para todos os outros gases. Com isso, foi criada a lei de Boyle. Essa lei fala que em um sistema fechado, com a temperatura sendo mantida constante, a massa de um gás que ocupa um volume, ele é inversamente proporcional à sua pressão. Isso quer dizer que, se colocarmos pressão sobre um gás, o volume dele irá diminuir e vice-versa. Essa lei pode ser representada matematicamente através da equação P inicial vezes V inicial é igual a P final vezes V final, ou a ordem, no caso, não altera o resultado dessa equação. Em 1787, o químico Jacques Alexandre Charles observou a variação da temperatura de um certo volume de um gás com a pressão constante. A partir disso, ele percebeu que quando o gás é aquecido, ocorre uma expansão no volume desse gás, obtendo então a ideia de que, quando a pressão é constante, o volume de um gás é diretamente proporcional à sua temperatura absoluta. Isso pode ser explicado a partir da lei de Charles, que corresponde a o volume inicial dividido pela temperatura inicial, que é igual ao volume final dividido pela temperatura final. A lei volumétrica de Gay-Lussac é também conhecida pela lei de combinação de volumes. Tem relação com os estudos dos gases que participam de uma reação química. Os gases de mesma condição e na mesma condição de pressão e temperatura, seus volumes e seu volume mantém a proporção fixa, representada pela fórmula de P inicial sobre T inicial é igual a P final sobre T final. A lei de Avogadro, ela constitui um caso especial da lei dos gases ideais. Ela refere-se à relação de proporcionalidade direta existente entre o número de átomos ou moléculas de um gás e o volume por ele ocupado, mantendo a pressão e a temperatura constantes. A lei combinada dos gases, ela é utilizada para gases que possuem a massa constante e a variação em alguma das grandezas como pressão, volume ou temperatura. A fórmula utilizada para esse cálculo é o P inicial vezes o V inicial sobre o T inicial é igual ao P final vezes o V final sobre o T final. A lei dos gases ideais, mais conhecida como PVNLT, diz respeito às 4 variáveis importantes dos gases que são relacionados. Um gás ideal é um gás hipotético cuja relação pressão, volume e temperatura pode ser completamente descrita pela equação dos gases ideais. A lei de Dalton das pressões parciais. Como as moléculas dos gases não interagem idealmente, cada um dos gases dos compostos confinados no mesmo volume se comporta independentemente dos outros. A pressão de qualquer gás presente em uma mistura é a pressão parcial. A soma das pressões parciais dos componentes em uma mistura gasosa é igual à pressão total.